Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Seja muito bem-vindo, todos vocês que nos acompanham aqui. Se é a primeira vez que você está aqui, se sinta acolhido para essa nossa conversa de hoje à noite. Então, estamos aqui para poder continuar aquilo que nós falamos na segunda-feira passada, sobre essa ferramenta de gestão empresarial que você pode usar na sua empresa. Mas, Rafa, eu não tenho empresa. Na sua maior e melhor empresa, que é você mesmo e é o seu mundo emocional. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado aí aos alunos que nos seguem aqui, aos alunos da Unip, meus amigos, familiares e amigos de amigos, e você agora que está aqui conosco também. Então, vou me apresentar, eu sou Rafaela, da equipe dos 25 segundos, aonde o nosso objetivo maior é poder entregar a vocês ferramentas que possam te ajudar. Nós somos uma empresa de desenvolvimento pessoal e nós queremos cada vez mais ajudá-los a poder praticar ferramentas simples e auto-aplicáveis no seu dia a dia para poder ficar dentro de um ciclo de excelência emocional. Se você já nos conhece, você sabe aí tudo aquilo que a gente já tem no nosso canal do YouTube, do Face também e também nas redes sociais do Instagram. Se é a primeira vez que você está aqui, depois desse vídeo, você vai fazer o seguinte, depois agora dessa noite, você vai fazer o seguinte, você vai procurar tudo aquilo que tem de bom para você, porque já fizemos muitas e muitas coisas, como, por exemplo, falamos sobre padrões de comportamento, falamos sobre comportamentos fortalecedores, só aí já teve mais de 14 ferramentas para vocês. Falamos sobre a melhor roda da vida, falamos sobre o poder das palavras, com muitas ferramentas também entregue para vocês. Se palavra tem poder, imagina a ação. Falamos também sobre o poder da ação e falamos sobre o poder da ansiedade. Demos ferramentas para que você possa aprender a lidar com ela. Falamos também sobre abrir espaço para o novo. Como você quer o novo se você não abre espaço? E não é só espaço material, não. É espaço mental e espaço emocional. Você precisa se libertar de coisas que você carrega sem necessidade. E aí, demos ferramentas para isso também. Falamos também sobre o poder de recomeçar. Recomeçar exige um para quê, exige um propósito. Então, a coragem para recomeçar, falamos sobre isso também. Falamos sobre o poder do tempo. Nós temos 3 tipos de tempo. O que nós mais usamos é o tempo cronológico, e você sabia o quanto que as suas emoções interferem no seu tempo cronológico? Então falamos bastante sobre isso também. Falamos sobre o poder dos relacionamentos. Você tem relacionamentos que você nem se dá conta, porque a rotina do dia a dia parece que faz você esquecer desses relacionamentos. E um relacionamento extremamente importante é o relacionamento que você tem consigo mesmo. Então, presta atenção nisso, tá? Presta atenção, porque é importantíssimo você lembrar do relacionamento que você tem consigo. E aí falamos sobre ferramentas para relacionamento com você, com o outro e assim por diante, no meio profissional, no seu meio afetivo. Falamos também sobre o poder das emoções. Nós temos 4 emoções básicas, universais e que estão arraigadas em nós e nós temos que saber gerenciá-las, não combatê-las e nem ir tentando controlá-las, mas sim gerenciá-las. Existe uma diferença entre essas 3 etapas. Então, quais são essas ferramentas básicas? Quer saber? Assiste lá. Mas eu falo aqui para você, tá? É o medo, a tristeza, a alegria e a raiva. Essas são as 4 emoções básicas. E como são básicas, elas seriam como as nossas cores primárias. E dessas cores primárias que vão derivando todas as outras cores. Essas emoções básicas são a base para que depois derivem as outras emoções também, que nós chamamos de secundárias e emoções de fundo. E se você quiser saber mais sobre isso, é só ir buscar lá que você vai encontrar, tá bom? Então, nessa série que nós estamos fazendo agora, nós estamos falando sobre o poder da leveza. O poder da leveza. E eu quero compartilhar com você em relação a essas ferramentas. Antes de compartilhar com você, eu quero te explicar o porquê que nós falamos do ciclo de excelência emocional, né? O porquê do semear, o que o semear promove. O semear é um acrônico onde nós trabalhamos o sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir e o realizar. Esse método foi um método desenvolvido por nós, já há alguns anos, onde nós entendemos sim
que não adianta só você entender os seus pensamentos, entender os seus sentimentos, os seus pensamentos e não agir. Então, o que acontece aqui? No sentir, nós trabalhamos as nossas emoções básicas, aonde nós vamos entendê-las, aonde nós vamos conversar com essas emoções, mostrar os benefícios que elas trazem se elas forem gerenciadas. No entender, nós trabalhamos os nossos pensamentos. Que pensamentos são esses? Pensamentos rotulados que você tem, eu também tenho. Então, como lidar com esses pensamentos? No mudar, nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes, enxergando até onde as nossas crenças limitantes nos promovem uma paralisação. E aí, como nós podemos vencer essas crenças limitantes? E aqui, no escolher, nós temos que fortalecer as nossas decisões, porque não adianta nada eu fazer isso e não fortalecer as minhas novas decisões, senão eu volto no mesmo padrão, concorda comigo? E aqui, no agir, nós falamos como vencer a procrastinação, como agir em prol daquilo que você realmente quer, das suas novas escolhas. E no realizar é onde nós alinhamos os nossos objetivos com o nosso propósito de vida. E aí para por aí? Não, não para por aí, porque isso aqui é um ciclo de excelência emocional. Então você volta depois no sentir, você vai para o entender, vai para o mudar, vai para o escolher, vai para o agir e vai para o realizar. Legal, subiu um patamar. E eu paro por aí? Não, eu volto nesse ciclo para que eu possa subir mais um degrau, subir mais um, subir mais um, subir mais um e assim chegar aonde você sempre quis estar. Porque se você está hoje como você está, é porque você colheu essa sementinha plantada lá anteriormente. Agora, se você quer colher novos frutos, você precisa mexer na sua raiz. Então, esse é o nosso ciclo de excelência emocional, chamado então semear. E por que nós estamos falando de leveza? Leveza da arte, porque eu gosto muito de arte, dou aula sobre isso também, e aí eu queria trazer para vocês essa reflexão, como a gente já tem trazido aí, nos nossos outros encontros, falando um pouco de um pintor extremamente revolucionário e um pintor que teve sua vida transformada através da arte, que é Van Gogh. Então, alguns conhecem, outros já ouviram falar, mas a gente tem trazido um pouquinho só dessa questão, por ser um pintor extremamente intenso, extremamente emotivo, como ele conseguiu, através da arte, transformar o seu mundo externo, ou seja, ele conseguiu transpor aquilo que ele estava sentindo através da arte para o mundo externo. E a arte, ela tem sim uma alta importância de conhecimento, autoconhecimento e expressão emocional. Por isso que nós falamos um pouquinho sobre essa arte de gerenciar emoção. Mas, Rafa, eu não sei pintar, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não... Não. Lembra que lá no nosso primeiro encontro, eu falei para você que você é um artista. Sim, você é um artista, todos nós somos artistas. Por quê? Gerenciar as emoções é uma arte. E também falei para você semana passada que você é um empresário. Por quê? Porque trabalhar com as nossas emoções, além de ser uma arte, é a principal chave para o seu autoconhecimento e desenvolvimento. E a sua maior e melhor empresa é você mesmo. Por isso que nós estamos usando uma ferramenta de gestão empresarial para trabalhar com as nossas emoções. Então, semana passada nós falamos sobre o substituir, sobre o combinar, e essa semana nós vamos falar sobre o adaptar. E por que nós estamos usando o Scamper? Porque o Scamper são perguntas formuladas para desenvolver uma ideia. Então é para estimular as respostas e estimular o pensamento criativo. São perguntas simples, mas são perguntas que, se você responder na sua profundidade, o que acontece? Desculpe aí. O que acontece se você responder na sua profundidade? O Scamper, você vai ter ideias e pensamentos criativos. Vai pensar um pouco fora da caixa. Vai pensar um pouco fora do padrão. E isso sim
é bacana, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, que fala muito, né? Nós vivemos muito essas questões de mudança. Você mal aprende a mexer num aplicativo, aí mudou para outro. Aí você mal aprende a mexer no outro aplicativo, já mudou para outro. Aí você chega com a sua sobrinha e a sua sobrinha fala assim: tia, você não usa isso ainda? Eu falo: não, eu não uso isso ainda. E ela com 7 anos me ensina a usar novos aplicativos que eu nem sei quais são. Então, por quê? Porque o mundo está num processo gigantesco de mudança. E como você tem se adaptado a isso? Como você tem acompanhado tudo isso, e não só no acompanhamento externo, mas sim quais os reflexos que isso tem trazido para o seu mundo interior. Então é isso que nós queremos trabalhar com vocês hoje, tá? Então o Scamper é essa ferramenta aqui que você pode encontrar em livros, em cursos de gestões empresariais, e aí vocês, de gestão empresarial, e aí você vai ver isso aqui, ó: substituir, combinar, adaptar, modificar, procurar, eliminar e reorganizar. Só que dificilmente, ou talvez você nunca encontre isso, a não ser aqui que eu estou falando agora para você, porque isso é inédito aqui, como você usar essa ferramenta no seu mundo emocional. Como você pode usar isso para impactar as suas emoções e impactar, trazer a vocês novas ideias criativas. Então, vamos trabalhar? Então, você sabe muito bem que quando nós estamos aqui para trabalhar e para conversarmos um pouco, tenha sempre o seu bloquinho de anotação, tenha sempre sua caneta, traga aí para que você possa anotar, porque isso já é uma ferramenta. Cada vez que você coloca no papel algo que você está pensando ou algo que você tenha a fazer, você já está aliviando também os seus pensamentos e tirando essas questões que ficam todas pairando pela sua cabeça e muitas vezes causam a você uma ansiedade ou então uma irritabilidade, porque tem muito pensamento voando aqui e você precisa aprender a organizá-los. Então, organização é extremamente importante, já falamos sobre isso, e também essa questão de você colocar, expressar: ah, mas eu não gosto de escrever. Não tem problema se você não gosta de escrever, mas desenhe então, faça alguma coisa aonde você possa ajudar a sua mente a aliviar esse mundaréu de pensamentos que ficam pairando sobre a sua cabeça. Bora para a ferramenta então, gente, vamos lá. Quando você sabe que tem ferramenta, eu coloco sempre o meu chapéu, né? Semana passada eu demorei um pouquinho para colocá-lo, mas agora já vou colocar aqui, né? Aqui bonitinho. Então nós vamos começar hoje pela letra adaptar, tá? Porque o substituir e o combinar já foi semana passada, beleza? Então hoje nós vamos falar então sobre o adaptar. Então vou colocar, e nós vamos falar sobre 2, né? O adaptar e o mudar, o modificar. Então vamos começar pelo A. Adaptar. Coloca aí no seu caderno, tá? E que você vai anotar isso, então. Adaptar. Tá? Então vamos falar sobre o adaptar. O adaptar. O que é o adaptar? Coloca aí, adaptar. E escreve essas 2 perguntas que eu vou falar agora para você. O que pode ser feito para adaptar este sentimento a um outro sentimento? Vou repetir, tá legal? O que pode ser feito para adaptar este sentimento a um outro contexto? Beleza? Então vamos lá. Segunda pergunta. Como posso adaptar essa situação para gerenciar meus sentimentos? De novo. Como posso adaptar essa situação para gerenciar meus sentimentos? Na primeira pergunta, a gente está falando o que pode ser feito para adaptar esse sentimento que eu estou sentindo a um novo contexto. E na segunda pergunta, nós estamos falando o seguinte: como posso adaptar a situação para gerenciar meus sentimentos? Só anota as perguntas, tá bom? Porque as respostas você vai tendo insights aí, vai tendo ideias
no decorrer da nossa conversa, e aí você vai anotando, tá? Com as novas tecnologias e aquilo que a gente tem vivido, né, dessa crise toda que a pandemia nos gerou, nós precisamos sim estar conectados cada vez mais à nossa inteligência emocional. Nós temos uma inteligência emocional, só que alguns têm uma inteligência emocional que está num processo de evolução. Outros estão começando nesse processo evolutivo. Outros estão deixando ao acaso as suas emoções. Não seja essa pessoa que deixa ao acaso as suas emoções. Trabalhe com elas, converse com elas, dialogue com elas. Extremamente importante o autodiálogo, tá? Então, essa inteligência emocional, ela é extremamente importante para que nós possamos nos adaptar constantemente. E a adaptabilidade, olha que palavra, né? Grande, né? A adaptabilidade, o que é? É a capacidade de adaptação que nós temos, tá? A esses novos cenários que acontecem, a essas transformações de vida, tá? E não é só por causa da pandemia que nós precisamos nos adaptar, não. Se a sua família aumentou, você tem que se adaptar. Se você passou por uma perda durante esse processo, ou esse ano, ou ano passado, você tem que se adaptar. Se você mudou de emprego, você tem que se adaptar. Se você casou, você tem que se adaptar. E aí vai, né? As adaptações, elas são constantes na nossa vida. Por quê? É aquilo que traz e aquilo que cabe dentro desse processo que nós estamos vivendo. Então, uma coisa eu quero que você anote aí também. Isso é só uma informação, mas eu quero que você anote porque nós, aqui dos 25 segundos, nós acreditamos muito nisso. A vida não deve se adaptar aos problemas, mas os problemas devem se adaptar à vida. Não é a minha vida que ela tem que se adaptar aos problemas, mas os problemas, eles devem ser adaptados à minha vida. E isso faz uma diferença enorme, enorme. Porque quem gerencia a minha vida, quem gerencia o meu emocional, deve ser eu. Porque se eu deixar com que os problemas gerenciem a minha vida, eu vou ter que me adaptar aos problemas. Não, não. Os problemas é que devem ser adaptados à minha vida. Isso é extremamente importante, é importantíssimo quando nós compreendermos isso e quando nós olharmos também para as coisas que acontecem ao nosso redor. E olha só, como a gente está falando um pouquinho de arte, né? Eu vou trazer para você essa imagem aqui de Van Gogh, esse autorretrato. E eu quero que essa tela apareça um pouquinho aí para você, que eu vou só falar rapidamente sobre esse quadro. Esse é um autorretrato dele e ele usou uma técnica que é bastante diferenciada, porque os pintores faziam pinceladas muito largas nas suas telas. E Van Gogh, então, ele vai usar a técnica do pontilhismo. O que é essa técnica? Pequenos pontos colocados lado a lado, muito próximos, mas sem mesclar as cores. Van Gogh, ele adaptou a técnica do pontilhismo com as suas características de impulsividade. Um pintor extremamente inquieto e dramático, ele adaptou esse estilo com a sua personalidade, gerando quase uma assinatura, então mostrando uma prova de versatilidade e brilhantismo. Então, voltando aqui para mim, olha só o que Van Gogh fez. Van Gogh, ele foi um pintor que teve várias fases. Ele teve várias fases, começando lá pelo claro e escuro, e ele foi através do pontilhismo também, depois do naturalismo, do impressionismo, do pós-impressionismo, onde ele vai se tornar o grande ícone da pintura, mas ele foi adaptando aquela técnica à sua vida. Ele foi adaptando, e aí ele foi, através disso, mostrando as suas expressões. E aí, como nós falamos também, né, não é só através da pintura, da música, que nós podemos nos adaptar e nós podemos
expressar aquilo que sentimos, mas através da escrita também. E ano passado, como eu já comentei com vocês, nós fizemos um treinamento com alguns não, né? Vários professores, e nós criamos um grupo no qual nós auxiliávamos uns aos outros através dessa ferramenta. E aí, cada semana, uma pessoa compartilhava algo que tinha mexido com eles durante essa semana, e aí nós colocávamos uma letra e uma das pessoas escrevia. Eu pedia para que essa pessoa escrevesse e ela topava o desafio e escrevia. E eu quero compartilhar hoje com vocês o depoimento da Michele, tá? E ela vai falar exatamente sobre esse processo de adaptação. Esse processo de adaptação através da escrita. Escutem o que ela vai dizer. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Chegou a minha hora de compartilhar com vocês um pouquinho. Semana passada, quando a Rafa me convidou a escrever, fiquei pensando no que escreveria sobre o verbo com o qual nos deparamos durante todo o ano de 2020, adaptar. Aí me veio na lembrança um texto que fiz para colocar no diário que escrevi da minha filha Sofia durante a quarentena, e logo me achei perdida em meio a tantas ideias. Tentei colocar algumas delas aqui. Já me desculpo por umas serem individuais demais, outras gerais demais, mas espero que toquem vocês de alguma forma. Muitas vezes é difícil enxergarmos coisas positivas em meio às adversidades do dia a dia. Quem dera, no meio de uma pandemia instalada de uma hora para outra, quem diria que em 2020 seria assim? Quem diria que um vírus se igualaria à causa de mortes de uma guerra mundial? Era tanta notícia triste, tantos países sofrendo, milhares de mortes em um único dia, que o sentimento sempre era de total insegurança e desespero. O que fazer agora? E as crianças? E o trabalho? E o salário? E as contas no final do mês? Eram apenas algumas das perguntas para as quais na maioria das vezes, não obtínhamos respostas, pelo menos respostas rápidas, claras e objetivas, como sempre queremos. Nesse caos instaurado, tivemos que nos reinventar, repensar, replanejar e achar soluções, ou pelo menos algumas adaptações, para continuarmos vivendo ou sobrevivendo. Parecia que elas eram estranhas, impossíveis e muitas vezes inatingíveis. Mas não nos acomodamos. Continuamos seguindo em frente e passamos a encarar as coisas de uma forma diferente, ainda que achássemos estranhas em um primeiro momento. Tivemos que adaptar nossos horários, nossa rotina, conciliar nossas tarefas domésticas com as do trabalho. Adaptamos a correria do dia a dia, que era fora de casa, para dentro de casa. Eram mais horas vivendo em nossos lares, mas nem por isso eram mais horas livres e ociosas. Aqui tivemos que adaptar a casa para conciliar a filha estudando em um ambiente e eu trabalhando em outro. Adaptamos a internet, que precisava dar conta de muitos aparelhos ligados ao mesmo tempo. Adaptamos os cômodos para que se transformassem, ainda que de leve, em salas de aula. No decorrer do ano, apesar de toda a tecnologia, senti falta da boa e velha lousa. Adaptamos, então, uma com o suporte de TV que havia sido descartado há anos. Sim, eu posso dizer que tive uma lousa de plasma. Adaptamos as aulas, às vezes, não por estarmos vendo os rostinhos ou escutando a voz dos nossos alunos. Nós, os professores mais velhos de Fundo 2 e ensino médio, não tivemos o privilégio de ver as câmeras abertas como tiveram as professoras dos mais novos, de Fundamental 1 e Infantil. Que inveja boa eu sentia ao ver a sala da minha filha, o pessoal interagindo com as câmeras e os microfones abertos o tempo todo. Adaptamos as formas de chegarmos aos nossos alunos de uma maneira ou de outra. Eram tardes inteiras dedicadas a gravações de vídeo, mensagens via WhatsApp, Facebook, Instagram, drives, live, valia tudo. Mas as adaptações foram além de nossas casas e de nossos trabalhos.
Não deixamos de amar, pelo contrário, nos adaptamos e nos reinventamos no amor também. Achamos meio diferenciados em transmitir afetos e carinho. As visitas aos avós de final de semana passaram a ser no estilo drive-thru. Os almoços ou jantares aos domingos viraram chamadas online. E para continuar com o sabor da comida da vovó, o delivery era de uma casa para outra, sem entrada, às vezes apenas no cantinho do portão, valia esse encontro. A saudade pairou em nossas vidas de uma forma intensa e angustiante. Saudade do que fazíamos, de quem a gente via, com quem a gente conversava, ria e até mesmo discutia. Perdemos muitos entes queridos e que, muitas vezes, nem puderam ter a despedida digna. Sentimos saudades da rotina, dos colegas de trabalho, das festas, de ir para a escola, para o clube, para a academia, para a igreja, de brincar, de ir ao shopping, de estar entre pessoas, enfim, de socializar. Mas sabemos também que não deixamos de nos adaptar a um ano com tantas adversidades. 2020, como nos calejou, como nos privou, como nos marcou e como, ao mesmo tempo, nos ensinou. Esse foi o compartilhar da Michele, professora de literatura. Ela colocou em palavras aquilo que ela entendia e precisava colocar para fora em relação ao adaptar. O porquê que foi tão importante ela escrever sobre isso? Porque muitas vezes nós temos esses sentimentos dentro de nós e uma das coisas que realmente nos falta é colocar para fora aquilo que está aqui dentro. Se eu não sei colocar para fora através de palavras, se eu não sei colocar para fora através de uma pintura, se eu não sei colocar para fora através de uma música, eu posso colocar para fora através da escrita. Porque uma das coisas que nos faz mal é nós ficarmos guardando e guardando e guardando e guardando e guardando as emoções sem poder externá-las. Van Gogh conseguiu fazer isso através da sua arte. Michele conseguiu fazer isso através da escrita. E você? Como você tem externado? Porque se nós não externarmos essas nossas emoções, esses nossos sentimentos, nós só vamos nos enchendo, 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 e uma hora a gente explode. Uma hora a gente põe isso para fora. Então é extremamente importante vocês se adaptando a esse novo meio também de gerenciar as suas emoções. Então vamos lá, vamos para a próxima letra. Eu vou uma aguinha aqui rapidinho. Vamos para a próxima letra. Você já teve as duas perguntas, você já viu um processo e agora você pode sim, depois que acabar aqui, escrever um pouco. Escreve um pouco, escreve. Vamos adaptar isso, tá? E agora nós vamos falar sobre a letra M. A letra M é o modificar. É o modificar. Tá? Essa é a letra M, modificar. E eu vou falar, então, a pergunta do modificar. Anota aí, a pergunta do modificar. Como posso modificar este sentimento para que ele possa me ajudar ao invés de me atrapalhar? Oh, pergunta boa, né? Vamos lá, vou repetir de novo. Como posso modificar este sentimento para que ele possa me ajudar ao invés de me atrapalhar? Beleza? Então vamos lá. Você faz parte da cultura da mudança? Que cultura é essa? Se você olhar, como eu falei, é preciso sim estar aberto e disponível para o desconhecido. Você precisa, estar aberto e disponível para o desconhecido, porque o que mais a gente vê nesse nosso mundo são as mudanças. Mudanças e mudanças. Até o próprio vírus já mudou. Mudanças e mudanças, mudanças e mudanças, mudanças ocorrem a todo momento.
de uma forma contínua e veloz. E aí, o que acontece? Se nós não mudarmos, se nós não olharmos para isso com um pensamento aberto, nós não vamos conseguir gerir as nossas emoções. Nós precisamos gerir as nossas emoções. Por quê? Porque sem ela nós não vamos conseguir nos reinventarmos. Se nós ficarmos parados, estagnados, nós vamos cair naquele circuito das queixas e reclamações. Queixas e reclamações. Por quê? Porque ainda estamos apegados aos velhos costumes. E aí, não sei se você já assistiu aquele filme chamado Matrix. Qual você quer? A azul ou a vermelha? Né? Se você não assistiu, assiste, que aí você pode entender também. Mas o modificar nos exige, sim, estratégias diferentes. Por isso que nós, aqui dos 25 segundos, nós estamos sempre colocando ferramentas novas, ferramentas simples, autoaplicáveis, para que possa ajudar no seu dia a dia a esse processo de mudança, a esse processo de modificar, para que aquele sentimento que te fazia mal, ele possa ser modificado por um outro sentimento. Por isso que nós acreditamos sim que encontrar soluções possíveis é sempre importante, porque esse é o caminho. Porque se nós não mudarmos hoje, o amanhã, ele não existe muitas vezes. Eu tenho que mudar hoje para que o meu amanhã seja melhor e diferente. E a cultura da mudança, ela está em cada um de nós. Ela está arraigada em nós. Por quê? Porque nós temos essa vontade, é nato do ser humano. Nós temos essa vontade de evoluir, de conhecer. Por isso que devemos estar sempre abertos para o novo. Ai, Rafa, mas eu tenho medo do novo. Tudo bem. Isso é um outro sentimento que nós temos que trabalhar com ele também. Mas estar aberto a essas modificações, elas são importantes, tá? E é muito bacana quando nós olhamos, né, para Van Gogh, que aí a gente olha como a arte não fica para trás, como a arte ela vai modificando com o passar do tempo e como Van Gogh vai expressar muito isso. Você já deve ter ouvido falar, ou conhecido, ou até lembrado daquele quadro A Noite Estrelada de Van Gogh. E quantas vezes, dentro de uma noite escura, dentro de nós precisamos modificar esse sentimento para que nós consigamos olhar alguma coisa diferente do que aquela escuridão que fica pairando sobre as nossas mentes. E aí eu vou perguntar, você pode perguntar, tá bom, Rafa, mas o que Van Gogh modificou? Olha essa imagem agora. Essa imagem aqui. Tá? O que ele modificou? Quando ele foi morar numa cidadezinha francesa chamada Arles, tá? Ele mudou o seu estilo de pintura. Ele mudou o seu estilo de pintura, abandonando então o pontilhismo por essas pinceladas carregadas de tinta. Esse quadro aqui, que se chama Vista em Arles com Lírios, ele tem grossas espessuras de tinta. Então, ele muda a maneira de usar o pincel e ele coloca tanta força e ação nos seus quadros que as suas pinceladas ficam rápidas, impulsivas e expressivas. Tá? Tem um conteúdo não apenas expressivo esse quadro, não. É quase um quadro filosófico. Tá? E ele vai, longe de buscar a representação fiel, ele vai sim querer que as pessoas olhem para os seus quadros cada vez mais entendendo o como ele se enxergava dentro de si mesmo. Então, esse é Van Gogh. Tá? Van Gogh vai colocar muita força nesse quadro aqui, muita impulsividade, muita vontade aqui, e esse quadro tem grossa espessura de tinta. E ele vai transformar a sua visão interna numa tela e nós podemos entender a emoção e nós podemos entender aquilo que se passava um pouco dentro desse mundo de Van Gogh, do seu mundo interno, ao olharmos para esses quadros que ele fez.
E aí, como nós estamos falando, né? O modificar. Mas nada de a mais. Daniel, ele também fez parte do nosso grupo do Scamper, né? O nosso professor de música. Ele fez, então, ele já sabia até mesmo se expressar através da música, mas ele topou o desafio em escrever sobre o modificar. Escuta só o compartilhar do Daniel quando ele colocou em palavras o que era o modificar para ele. Vamos lá? Olha só. Modificar. Como é difícil escrever. Acredito que a pandemia tenha transformado a vida de todos nós numa grande montanha-russa, com subidas, retas, descidas. A minha montanha-russa teve algumas descidas no escuro, looping, depois virou montanha encantada. Conheceram o Play Center? Trem fantasma, o carrinho que parou no meio do caminho, deu ânsia, cisco nos olhos, muitas emoções. Tenho consciência do meu privilégio de trabalhar com algo que amo, a música, ensinar música. Isso faz com que o meu trabalho não seja um trabalho, mas também não tenho descanso. Acho que a loucura do isolamento me imperou fazer algumas modificações que já se faziam necessárias sem que eu me desse conta para valer. Além das adaptações, e quantas adaptações, estava na hora de modificar a maneira de aproveitar melhor o tempo, cuidar da saúde, entender profundamente que menos é mais. Modificar alguns rumos que no decorrer do tempo e das circunstâncias se desviaram no caminho do sonho. Modificar a vida de correria para lugar nenhum, que só serve a sugar as energias, a saúde e o tempo. Modificar atitudes para fazer as modificações. Sabemos que a vida é um eterno aprendizado. Aprender exige corrigir. Corrigir é modificar. Aprendamos então. A pandemia foi um chacoalhão. Não voltaremos os mesmos. Que saibamos ponderar e modificar sempre que for preciso. Afinal, o trem da vida não para. Apesar das curvas, ele ainda tem muito a nos ensinar e vários lugares bonitos a nos mostrar. Desejo lindas paisagens para todos nós. Esse foi o compartilhar do Daniel, o nosso professor de música. Modificar. Modificar coisas que muitas vezes com a rotina nós não damos tanta importância assim. Isso é muito bacana. Então a arte, ela está ligada assim intimamente nesse processo de quem nós somos. Quer seja a arte de falar, quer seja a arte de tocar, quer seja a arte de pintar, quer seja a arte de conversar, quer seja a arte de escrever. Então, meu querido e minha querida, você hoje tem o privilégio de se tornar um artista. Um artista a gerenciar as suas emoções. A gerenciar as suas emoções através do substituir, através do combinar, através do adaptar, através do modificar. E tem mais 3 ainda para você se tornar um artista, porque tudo isso envolve, sim, envolve caminhada, porque nós sabemos que a mudança, ela não é um evento, a mudança, ela é um processo. Qual é o processo que você tem feito nessa sua mudança para poder desenvolver a sua inteligência emocional? Por isso que mais uma vez eu vou mostrar para você aqui um método que você pode usar, uma mudança que você pode fazer. Ah, mas eu não sei por onde começar. Espera um pouquinho, não se desespere. Por quê? Porque quando nós temos um método, as coisas se tornam mais fáceis para você chegar até onde você precisa chegar. Quando você tem um método, fica mais rápido de você conseguir ter clareza e enxergar aquilo que você precisa. Então, eu quero te mostrar aqui o que eu estou falando para você. Se você entrar na nossa página lá
www.25segundos.com.br, eu ia falar lá na internet, mas você já está aqui, né? Então, se você entrar na nossa página, você vai ver aqui uma descrição, tudo mais, os depoimentos, você vai ver a página dos nossos cursos, quem nós somos e tudo mais, você pode olhar isso depois, e aí você vai clicar aqui, ó, no Semear Gestão Emocional. Quando você clica aqui no Semear Gestão Emocional, que é o que nós estamos tratando, tá? Quando você clica aqui, você vai ser direcionado a essa página, tá? Então, aqui tem aquilo que fala sobre aqueles módulos que eu te falei sobre o semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Esse é o semear, aonde no sentir você vai trabalhar as suas 4 emoções, no entender os seus pensamentos, no mudar as suas crenças limitantes, no escolher como você vai fortalecer as suas decisões, no agir como você vai aprender a sair da procrastinação e no realizar como alinhar os seus objetivos com o seu propósito de vida. E quando você ir, ele está aqui, olha só, continua olhando aí, ó, ele está aqui, sempre disponível para você, para que você possa ser acompanhado por nós nesse processo. E quando você adquire, então, esse método, esse processo, você vai ter resultado sim, porque é só você olhar lá nos depoimentos. Mas aí você entra aqui, olha, dentro da página onde nós temos o nosso curso, o Sentir, 33 aulas curtas, com ferramentas autoaplicáveis para que você possa praticar e conversar conosco aqui nesse processo, tá? No Entender aqui, ó, 15 aulas curtinhas também com ferramentas autoaplicáveis que você pode trabalhar com isso. No Mudar, no Escolher, no Agir, no Realizar, você tem as aulas aí colocadas para você. Então, esse é o semear. Esse é o semear gestão emocional. Porque se você for olhar os cursos, nós temos também o semear gestão da ansiedade, semear gestão de tempo, semear cuidando de quem cuida, semear transformando os jovens, semear construindo sonhos. Por que tudo tem o semear antes? Porque o semear é um método desenvolvido com ferramentas práticas e autoaplicáveis. Porque Van Gogh, quando ele fez isso aqui, ele tinha uma técnica. Ele tinha um método para fazer isso e ele utilizou o método. Então, nós estamos aqui para poder ajudá-lo no seu método de gerenciar também as suas emoções, porque é extremamente importante que você tenha esse equilíbrio, para que você aprenda cada vez mais a produzir e ser um artista nas suas emoções e ser o seu grande empresário, o empresário da sua empresa, que usa uma ferramenta que tem muito valor para fazer você pensar fora da caixinha também. Então, olha só, durante essa semana, tá? Siga aqui, ó, no Facebook e aqui, ó, no Instagram e também na sua plataforma de áudio. Se você tiver aí plataforma de áudio, você gostar, tá aqui para você ouvir também as nossas playlists aí. E se inscreve no nosso canal, coloca o joinha e faz um favor, por gentileza, compartilha esse vídeo com muitas e muitas pessoas para que ele tenha grande alcance, tá? Então eu te espero na próxima segunda e lembrando que 25 segundos é tudo que você precisa.